peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor, e aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo, que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e o derrotaram até abaixo de Bet-car. Versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebeneze e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado pela tua palavra, Jesus. Fala conosco essa noite, aquilo que precisamos ouvir, aquilo que necessitamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir, Pai. Nos ensina, nos exorta, e que teu nome venha a ser glorificado. A igreja que concorda diz: sente no seu lugar, por gentileza, glorificando a Jesus. Vamos lá. Meus irmãos, a história de 1 Samuel, capítulo 4, até o capítulo 7, ela tem o mesmo padrão do livro dos Juízes. O livro dos Juízes, ele é contado com uma série de ciclos repetitivos. Que ciclo é esse? Nós vamos ver o povo pecando, o juízo de Deus, o povo se arrepende, tem um período de paz, e quando o juiz morre, o povo volta a pecar, volta para as suas mesmas práticas de idolatria. Tanto que no livro dos Juízes você vai ver uma expressão muito recorrente. Que expressão é essa? E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Todas as vezes que essa expressão aparece, ela está ligada ao pecado da idolatria. O povo de Deus, uma vez mais, abandonou os caminhos do Senhor, adorando outros ídolos e se afastando de Deus. Eles se afastam da presença de Deus, e Deus os entrega na mão dos inimigos. Esse ciclo, ele se repete: pecado, juízo e arrependimento. Nós vamos trabalhar nessa cronologia hoje. Primeiro nós vamos ver o pecado, e da onde ele começa. Nós vamos ver uma liderança negligente, os líderes negligentes. No capítulo 2, abra sua Bíblia no capítulo 2, deixa aberta por favor. A liderança negligente começa com Eli. Eli, ele era sacerdote e juiz de Israel. Eli, ele fracassou como pai, e como sacerdote ele foi negligente. No capítulo 12, no capítulo 2, no versículo 12, olha só o que a Bíblia vai dizer. Capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. No versículo 12, a Bíblia está dizendo que os filhos de Eli são filhos de Belial, ou seja, filhos do diabo. E outra coisa, a Bíblia também vai dizer que eles não conheciam a Deus. Eram sacerdotes, estavam dentro do templo, mas não conheciam a Deus. Eram filhos do diabo. A Bíblia também vai dizer que eles, olha só, no capítulo 2, versículo 12, parte B, que eles não conheciam ao Senhor. No versículo 17 vai dizer que muito grande eram seus pecados contra o Senhor. No versículo 22 vai dizer que eles eram prostitutos. No versículo 24 vai dizer que eles eram má influência para o povo. Esses meninos, eles eram negligentes, e o seu pai Eli passava a mão na cabeça deles. O pecado, ele começa dentro da casa de Eli. A casa de Eli estava destruída, estava sendo negligente com as coisas do Senhor, estavam sendo negligentes com o sagrado. Qual foi a consequência disso? A consequência disso, nós vamos ver a partir do capítulo 4, aonde se começa o juízo de Deus sobre a vida, sobre este povo, sobre esta nação.
No capítulo 4, no versículo 2, abra sua Bíblia no capítulo 4, no versículo 2, a Bíblia vai dizer: dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair contra Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto a cerca de 4.000 homens. No capítulo 4, Israel por 2 vezes vai batalhar com os filisteus, porém Deus já não estava mais com eles. Deus já não estava mais com este povo. Deus já havia entregado Israel na mão dos inimigos. No versículo 2, nós podemos ver que os filisteus, eles eram açoites de Deus, levantados para castigar esse povo apóstata. Esse povo que estava na apostasia, este povo que estava na idolatria. Os filisteus foi um povo que Deus levantou para castigar o povo de Israel pela sua desobediência. Esse povo não era mais leal a Deus. Na primeira batalha, morreram 4.000 homens do exército de Israel. E essa derrota aqui de Israel, ela foi causada pelo pecado do povo, pelo pecado de Israel. Eles foram derrotados, eles foram destruídos pelos seus próprios pecados, pela sua idolatria, pela sua apostasia. No versículo 3, após eles serem derrotados, a primeira batalha que eles tiveram, morreu 4.000 homens do soldado de Israel. No versículo 3, olha só o que o versículo 3 vai dizer: após a primeira batalha, voltando ao povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu, ó Senhor, hoje em diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos inimigos. No versículo 3, eles pegam a arca da aliança na tentativa de derrotar os filisteus. Esse povo aqui, eles queriam que Deus agisse em favor deles, mas eles não queriam viver de acordo com a vontade de Deus. Eles queriam livramento, mas não tinham mudança. Eles queriam que Deus agisse, mas continuavam nas mesmas práticas, nos mesmos pecados. Oh, meu Deus do céu! Os israelitas, eles trazem a arca de Deus. Olha só, os israelitas estavam certos em presumir que o Senhor era responsável por sua derrota, mas errados em pensar que um desfile com a arca da aliança compensaria a sua negligência para com os requisitos éticos do Senhor. Eles pensavam que a presença da arca entre eles iria reverter seu destino, sem haver qualquer mudança interior neles. Eles queriam livramento, eles queriam que Deus desse vitória, mas não queriam ter mudança interior. Queriam continuar do mesmo jeito, queriam continuar com os mesmos pecados, queriam continuar com as mesmas práticas. Ou seja, a arca da aliança era apenas um amuleto para eles, um amuleto da sorte. Eles foram derrotados, bora pegar a arca da aliança, porque agora sim nós vamos derrotar os filisteus. Ou seja, eles viviam da maneira que eles queriam, e quando eles precisavam, eles traziam a arca para fazer do seu amuleto da sorte. Eles faziam da arca da aliança o seu amuleto da sorte. E é isso que acontece com a maioria dos crentes de hoje. Fazem da igreja o seu amuleto da sorte. Pensam que frequentar culto vai dar vitória, vai dar livramento, vai restaurar a casa, o casamento. Querem que Deus age, mas vivem nas mesmas práticas, nos mesmos pecados, vivem do mesmo jeito, não tem mudança interior, mas quer que Deus dê livramento, mas quer que Deus dê vitória, mas quer que Deus responda, quer que Deus faça algo, mas não quer ter mudança, não quer ter transformação. Olha só, não adianta frequentar culto, não adianta ouvir mensagem do pregador, cantar, rodar, pular, dizer que serve a Deus e não haver mudança de vida. Deus, ele não
não está interessado se tu vem para o culto, se tu pula, se tu roda, se tu canta, se tu fala em línguas estranhas, se tu grita. Deus não está interessado nisso. Deus não está interessado se tu vem todo domingo ou toda terça, se tu não perde as programações. Deus está interessado na tua lealdade, na tua fidelidade, na tua obediência. É isso que esse povo não entendia, ou se fazia de sonso. Viviam no pecado, mas quando precisavam de Deus, queriam que Deus respondesse, que Deus desse vitória, que Deus desse livramento, queriam que Deus fizesse algo ao favor deles. Faziam de Deus o seu amuleto da sorte, mas não mudavam de vida. Queriam viver conforme a sua carne, conforme os seus prazeres. Aí Deus dá uma resposta para esse povo. Eles trazem a arca. Na esperança, agora eles vão ter vitória. Vêm todo alegres. Eles vêm todo empolgados. Aí eles são derrotados mais uma vez. Desta feita, morreram 30.000 homens dos soldados de Israel. A primeira vez morreu 4.000. A segunda vez morreu 30.000 homens. Deus mostrando para eles: eu não sou amuleto da sorte para vocês. Não é assim. Não é da maneira que vocês querem. Eles são derrotados. Meu Deus do céu. Olha só, esse povo queria fazer de Deus o seu garçom. Quantas vezes você já olhou para Deus e quis que Ele fosse teu garçom? Que Ele te servisse a hora que você quisesse. Esse povo era assim. E às vezes somos assim. Às vezes você é assim. Só que Deus não pode ser usado. Israel queria só usar Deus. Quebraram a cara. Deus não pode ser usado. Quando você vai em um restaurante, você senta com seus amigos, você conversa, você desfruta de uma boa comida, né? Um açaí com peixe frito. Você está ali aproveitando aquele momento. Aí você conversa, passa tempo. Aí quando você precisa de algo, ei, garçom! Deus não pode ser usado. Deus não é o nosso garçom. Deus não é o nosso amuleto da sorte. Quer mudança? Quer vitória? Quer resposta? Quer que Deus age ao teu favor? Não é só frequentar culto. Não é só pular. Não é só rodar. Não é só levantar a mão, vir para o culto aqui, não. Tem que ter mudança de vida. Tem que ter transformação. Tem que ser obediente. Tem que ser leal. Tem que ser fiel a Ele. No capítulo 4, olha só qual foi o desfecho. Uma grande tragédia em Israel. No versículo 10, eles são derrotados. Desta vez morreram 30.000 soldados. No versículo 11, morre Ofni e Finéias, filhos de Eli. No versículo 11 ainda, foi tomada a arca da aliança. No versículo 18, Eli, quando soube da notícia, ele cai para trás, bate a cabeça e morre. Ele morre com 98 anos de idade. Julgou Israel e foi sacerdote em Israel por 40 anos. No versículo 21, a mulher de Finéias, quando soube da notícia, ela deu à luz e colocou o nome da criança de Icabor. No hebraico, Icabote, que significa: e se foi a glória de Israel. E se foi a glória de Deus. Ela coloca o nome do filho de Icabote. Israel agora vive uma grande tragédia. Que isso foi causado pelo pecado daquele povo. Pela negligência espiritual daquele povo. Ei, a situação que tu se encontra hoje, se talvez é uma situação de destruição, de derrota, tenha certeza que isso foi ocasionado pelo teu pecado. As nossas maiores derrotas, elas são causadas pelo nosso pecado.
A destruição desse povo foi causada pelo pecado deles. Olha só que interessante. No versículo 21 ela vai dizer: isso foi a glória de Deus. Essa mulher aqui, só quando a família dela foi morta, a arca foi tomada, morreram 34 mil homens, ela foi perceber que se foi a glória de Deus. Já tinha ido há muito tempo. Tem gente que já está longe de Deus há muito tempo e ainda não percebeu. Só vai perceber quando perder a família, quando a casa estiver destruída, quando as coisas estiverem indo tudo na contramão, quando o casamento estiver abalado, ela vai se dar conta que a vida dela espiritual já estava destruída há muito tempo. Como está a tua vida com Deus? Como a tua vida espiritual se encontra hoje? Será que você está sendo negligente com Deus? Será que você tem sido leal? Será que você tem sido fiel? Será que tem sido obediente ao Senhor? Ou você já vive uma vida de Icabor? Uma vida sem Deus? No capítulo 5 e 6, a arca ela é tomada, e não tenho tempo de explicar isso aqui, porque eu quero ir para o capítulo 7, mas nós vamos ver que acontece uma grande tragédia no território dos filisteus, mostrando que Deus é poderoso, e que eles não haviam derrotado o Deus de Israel, mas Israel havia sido derrotada pelo pecado e pela desobediência deles. Mas Deus era poderoso e soberano. Eles dão um jeito deles de devolver a arca. No capítulo 7, a arca de Deus, ela é retornada para Israel. E já havia se passado 20 anos, desde que a arca da aliança havia retornado ao território de Israel. A arca havia retornado. A arca estava de volta. Mas Israel não havia voltado para o Senhor. Israel, qual era a situação de Israel agora? Após o pecado, veio o juízo. Qual é a situação que eles vivem? Uma situação de escravidão, uma situação de humilhação, ao ponto que eles não poderiam ter ferreiros, pois os filisteus haviam proibido o ofício. Eles não podiam fazer nada, eles estavam sob o domínio dos filisteus. Eles estavam vivendo uma situação de humilhação, uma situação de escravidão nas mãos dos inimigos. Afastados de Deus, eles estavam flertando com os deuses dos filisteus. Eles estavam flertando com os deuses dos povos que oprimiam Israel. 20 anos de opressão, 20 anos de humilhação, 20 anos de escravidão, fez com que Israel sentisse a falta dos cuidados de Deus. E passaram a lamentar a ausência do Senhor. No capítulo 7, eles vão clamar pelo Senhor. Eles vão chamar por Deus. Sentiram falta do caminho, sentiram falta dos cuidados de Deus. Eles clamam ao Senhor no capítulo 7. Olha só o capítulo 7, versículo 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriatim-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Aí olha só, eles dirigiam lamentações ao Senhor, eles clamavam ao Senhor, porque estavam sendo oprimidos, estavam vivendo uma situação de humilhação. Deus colocou eles naquela situação, para que eles viessem sentir falta do Senhor, e viessem voltar para os caminhos do Senhor. Eles clamaram, eles chamaram por Deus. Aí no versículo 3, olha só o que Samuel vai falar. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os atarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Olha só, Samuel vai conduzir esse povo a um verdadeiro arrependimento. Vocês querem voltar para o Senhor? Vocês estão arrependidos? Vocês querem que Deus faça algo a favor de vocês? Então, vou dizer para vocês qual é o passo a passo. Primeiro, ele diz: lançar fora os deuses estranhos.
Segundo, preparar o coração ao Senhor. Terceiro, servir somente ao Senhor. Vocês querem voltar para Deus? Vocês estão arrependidos? Mas não é bem assim. O arrependimento tem que ser genuíno. O arrependimento tem que ser verdadeiro. O arrependimento ele tem que vir com uma ação. Qual é essa ação? Jogai fora os deuses estranhos. Tire os deuses estranhos da vida de vocês. Agora prepare o coração. O coração de vocês não tem que ter mais espaço para outros deuses. O coração de vocês tem que ter lugar apenas para o Senhor. E terceira coisa, servir somente ao Senhor. Outros momentos na Bíblia, nós vamos ver que homens de Deus se posicionaram também contra a idolatria. Em Josué capítulo 24, versículo 15, coloca para mim por favor, vamos ler. Josué capítulo 24, versículo 15, Josué também se posiciona. E vai dizer assim, ó: mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrate, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês, se quiserem, podem servir, mas eu e a minha casa iremos servir, iremos ser obedientes, iremos ser leal somente ao Senhor. Também coloca para mim 1 Reis, capítulo 18, versículo 18 ao 21. 1 Reis, capítulo 18, versículo 18 ao 21. Olha só o que Elias vai dizer. Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai. Porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Versículo 19. Agora ordenem que todo o Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azera, que são sustentados por Jezabel. Versículo 20. Então Acabe enviou mensageiro a todos os filhos de Israel e ajudou os profetas no Monte Carmelo. Versículo 21. Pois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Elias chega: ei, até quando? Vocês vão cochear em dois senhores? Até quando isso? Porque é mais confortável, né? Eu vim frequentar o culto, querer receber minha bênção, mas depois do culto eu ia fazer a minha vontade, eu ia satisfazer a minha carne. Mas não é assim. A Bíblia nos ensina o quê? Ou serve a Deus ou serve ao diabo. Não tem como servir a dois senhores. Ou tu serve a Deus, ou tu serve ao diabo. Era o que agora Samuel, um verdadeiro sacerdote, um homem de Deus, estava direcionando esse povo. Ou vocês adoram a Deus, ou vocês continuam a situação que vocês estão. Mas Deus não divide adoração, meu Deus do céu. Deus não aceita dividir adoração. O diabo sim, aceita dividir. Se tu quiser continuar com ele, ele deixa. O diabo sim aceita dividir adoração. O diabo aceita sim você vir para o culto e amanhã na segunda-feira você ir se prostituir. O diabo sim aceita você vir para o culto hoje, levantar a mão, adorar, rodar, pular, e amanhã você se enfiar num copo de cachaça. O diabo sim aceita dividir a adoração, mas o nosso Deus não, Ele é exclusivo. Se é para servir a Ele, seja só Ele. Se é para servir a Ele, glorifique só Ele. Se é para servir a Ele, adore só o nome dEle. Deus não aceita dividir a adoração. No versículo 7, Israel teve medo. Só que agora, diferente do capítulo 4, eles tiveram medo, só que eles fizeram a coisa certa dessa vez. Coloca o versículo 8, capítulo 7.
Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Diferente do capítulo 4, aonde a primeira vez eles estavam fazendo da maneira deles. Não tinha arrependimento, não tinha transformação, não havia mudança. Eles foram para a guerra, eles foram para a batalha, foram derrotados. 4.000 homens morreram. Continuaram fazendo do jeito deles. Foram a segunda vez para a batalha, foram derrotados. Morreu 30.000 homens. Levaram a arca de Deus. Morreu o filho de Eli, Ofni e Finéias. Eli morreu. A esposa de Finéias morreu. A glória de Deus se foi. No capítulo 4, eles quebraram a cara a primeira vez, quebraram a cara a segunda vez. Aí no capítulo 7, não, a gente não vai quebrar a cara de novo não. Bora fazer da maneira certa. Bora fazer da maneira certa agora. Aí eu pergunto para você: quantas vezes tu vai querer quebrar a cara? Está fazendo do teu jeito. Quebrou a cara a primeira, quebrou a cara a segunda, quebrou a cara a terceira e parece que não aprende, quer quebrar a cara. E Deus está dizendo: ei, para de fazer do teu jeito. Enquanto tu fizer da tua maneira, vai quebrar a cara, vai quebrar a cara, vai quebrar a cara. Mas quando, oh glória, tu vir fazer da minha vontade, quando tu vir fazer do meu jeito, oh Jesus amado, olha só qual foi agora o povo. Fez diferente. Samuel, os filisteus estão vindo, Samuel. Não cesses de clamar ao Senhor. Clame ao Senhor, Samuel, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Oh Espírito Santo de Deus, olha só esse contraste. No capítulo 4, eles queriam um livramento, fazendo do jeito deles. Pensavam que a arca era um tipo de amuleto. Só que agora eles entenderam que Deus está interessado na fidelidade e na obediência. No capítulo 4, Ofni e Finéias estavam à frente com a arca, morreram no campo de batalha. No capítulo 7, Samuel está clamando por livramento a Deus, e Deus deu resposta. Olha aqui, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Ofni e Finéias, prostitutos, filhos do diabo, não conheciam a Deus, eram má influência para o povo. Pegou a arca, foi à frente de batalha, foram derrotados. No capítulo 7 fizeram da maneira diferente, clamaram ao Senhor. Agora é Samuel que está à frente como sacerdote. Ele clamou e Deus respondeu, porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se tu quiser continuar sendo desobediente, se tu quiser continuar sendo desleal, se tu quiser continuar vivendo nas práticas do mesmo pecado que tu vive, vai continuar quebrando a cara. Mas a palavra de Deus hoje para você é: volte-se para Deus, se arrependa de todo o vosso coração, coloque Ele em primeiro lugar, coloque Ele na frente. Oh glória a Jesus. Ofni e Finéias, filhos do diabo, não conheciam a Deus. Samuel, servo de Deus e temente ao Senhor. Se Deus está com o povo, a vitória é certa. Os filisteus foram enfrentar Israel. Militarmente, os filisteus eram mais poderosos. Eles tinham armas de guerra. Eles eram mais fortes. Eles eram mais poderosos nessa batalha. Era algo impossível Israel ter vitória contra eles. Por quê? Israel ficou enfraquecido. Eles não podiam nem fabricar os seus armamentos. Tanto que se eles fossem capinar, eles tinham que ir lá molar a enxada deles com os filisteus. Eles não tinham armamento. Era impossível essa vitória. Meu Deus do céu. Porém, agora o Senhor dos exércitos estava lutando a guerra do seu povo.
O Senhor dos exércitos estava lutando a guerra do seu povo. Deixa eu te falar algo. Quando é Deus que está lutando as nossas guerras, meu irmão, não tem algo que venha a ser impossível para o nosso Deus. Quando é Deus que está lutando as nossas batalhas, a vitória é certa, a vitória é garantida. Oh, Espírito Santo de Deus. Eles vieram enfrentar. O texto vai dizer que o Senhor trovejou. Olha só o que diz, versículo 10 em diante. Enquanto Samuel ofereceu holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia, com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Você está vendo o contraste? Quando eles viviam da maneira deles, quando Deus não era o centro da vida deles, eles viveram uma grande tragédia. Mas quando eles se voltaram para o Senhor, um arrependimento verdadeiro e genuíno, o Senhor agora tomou a frente de batalha. O Senhor cuidou desse povo, porque agora a confiança, eles depositaram toda a sua confiança em Deus. Sabe o que está faltando para mim e para você muitas vezes? É parar de achar que às vezes, fazendo o nosso jeito vai dar certo. Mas é colocar nas mãos do Senhor, porque a nossa mão falha, erra, pode dar errado. Mas se colocar nas mãos de Deus, não falha, não erra. Porque Deus, Ele é poderoso na batalha. Samuel, ele pega uma pedra e chamou de Ebenezer aquele lugar. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. A infidelidade, idolatria, desobediência gerou e acabou. E foi-se a glória de Deus. Mas quando o povo se arrependeu, quando o povo se voltou para Deus, gerou Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. A pergunta é, para me encerrar: tu quer viver Icabor ou Ebenezer? A tua casa está vivendo Icabor ou Ebenezer? O teu casamento está vivendo Icabor ou Ebenezer? O teu ministério está vivendo Icabor ou Ebenezer? Oh, Espírito Santo de Deus. O Senhor quer encerrar assim hoje, reflexivo. Uma mensagem de reflexão para você. Como está a tua vida espiritual? Vivendo o Icabor ou você tem vivido Ebenezer? Porque declarar até aqui nos ajudou o Senhor é fácil, mas tem um processo para viver o Ebenezer. Fique de pé no seu lugar. Talvez você chegou aqui nesta noite com a família destruída, casamento abalado, vida sentimental destruída, vida financeira está indo mal a pior. Só misericórdia. E você sabe que todas essas consequências que você tem vivido foi gerado pelo pecado.
O pecado é a pior derrota que um ser humano pode ter. Só que quando eu olho para esse texto, do capítulo 2 ao capítulo 7, eu vejo o pecado do povo, eu vejo Deus castigando aquele povo pelos seus pecados, mas eu vejo a misericórdia do Senhor. Eu vejo a misericórdia de Deus, que mais uma vez sempre dá oportunidade para o povo se arrepender. O povo erra, o povo peca, o povo comete os mesmos erros. Aí Deus continua dando oportunidade. Muda, faz diferente. Eu quero ser Ebenezer na tua vida. Eu quero ser Ebenezer para a tua casa. Porque aqueles que vivem desobedientes, aqueles que vivem infiéis ao Senhor, vivendo da sua forma, do seu jeito, vai ser Icabor. Mas aqueles que são fiéis, são leais, são obedientes a Deus, é Ebenezer, é Ebenezer. Até aqui te ajudou o Senhor. Até, oh glória, vale a pena ser fiel, vale a pena ser obediente, vale a pena ser fiel, vale a pena ser leal. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Dentro da tua casa vai viver o Ebenezer, a tua saúde vai viver o Ebenezer. Isso aqui é profético. O teu casamento vai viver Ebenezer, o teu ministério vai viver Ebenezer. Até aqui, ô Senhor Jesus, até aqui nos ajudou o Senhor. Segura nas nossas mãos, Senhor, não nos deixa fraquejar, não nos deixe cair. Nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda. Se você está vivendo o Icabô, hoje é noite de restauração. Hoje é noite de se voltar para Deus e viver Ebenezer. Se você está vivendo o Icabô, uma vida sem Deus, hoje é noite de voltar para os caminhos do Senhor e declarar: até aqui o Senhor não me ajudou, até aqui o Senhor foi misericordioso, até aqui a graça dele tem me alcançado. Cadê a primeira alma para Jesus? O Senhor está te chamando de volta para os caminhos dele. O Senhor está te chamando para viver o Ebenezer, mas o caminho é de arrependimento. Meu Deus, o Senhor quer te ajudar, mas o caminho é de arrependimento. Oh Espírito Santo de Deus, Deus está te chamando nesta noite. Reflita aí, o que você cometeu para viver o Icabô? O que você cometeu? Qual é o pecado? Qual é a transgressão? O que você tem feito que não tem agradado a Deus? A pior tristeza de um homem é viver sem a presença de Deus. Davi vai dizer: Senhor, tira tudo de mim, só não a tua presença. A pior tristeza de um ser humano é viver sem a presença de Deus. Oh Espírito Santo de Deus, o Senhor está te chamando nesta noite. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, e pois estás comigo, e não estou sozinho, eu estou guardado, e no esconderijo, não estou sozinho, e tu estás comigo. E temer porque, e se eu estou e guardado por quem nunca perdeu batalha, e seu nome é Jeová Jireh.
irás prover de novo. Eu creio em ti, e haja o que houver, e venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, e eu não vivo do que vejo, mas vivo do irás. Eu vou subir o monte e muitos desistirão, até te encontrar eu vou. Mais perto, e mais perto, e do monte, e mais perto, e da face, e me espanto, e com o peso da tua glória, e mais perto, e da glória, e mais perto, e da morte, e o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Deus não te quer vivendo uma vida de cabor. Deus te quer para viver uma vida de Ebenezer. Deus te chamou para viver uma vida de Ebenezer. Ebenezer, as pernas, a porta aberta é você, mas a fechar é você, é tudo sobre você. Se tiver alguém para Jesus, venha. Nós queremos orar por você. Chega de viver essa vida sem Deus. Chega de viver uma vida sem sentir a presença do Senhor. Deus não te chamou para frequentar culto. Deus te chamou para viver uma vida temente, uma vida leal, uma vida obediente a Ele. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo, levante as tuas mãos aos céus. O Senhor está entrando com resposta lá na tua casa agora. Até aqui o Senhor nos ajudou. Tem uma alma aqui chorando. Você pode dar glória a Deus por isso. A maior tristeza é viver uma vida sem Deus. Vai continuar quebrando a cara porque quer, porque Jesus está te chamando para viver uma vida com Ele. Vai continuar quebrando a cara. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou, cante. E quem já adianta, meu irmão. Quem já experimentou dessa graça, quem já experimentou da presença de Deus, não consegue ficar longe, não consegue se afastar. E Jesus está te chamando hoje. Ei, acabou, chega de acabou para a tua vida, chega de viver uma vida sem Deus. Vem para Cristo, vem para Jesus, volta para os caminhos. O Senhor quer restaurar a tua vida, o Senhor quer restaurar casamentos, o Senhor quer restaurar laços, o Senhor quer restaurar famílias, o Senhor quer restaurar ministérios.
rebenece, rebenece. Cadê a segunda alma para Jesus? Enquanto tu viver da tua vontade, vai continuar dando errado, meu irmão. Tá vindo, vai! Canta mais forte pra ele nesse lugar, diga! E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória te Segura! Essa é uma graça de Deus agora aqui. Aqueles que nunca mais sentiam a presença de Deus, tu vai perder mais uma, Satanás. Repreendo agora toda a frieza espiritual, agora em nome de Jesus. Desça com a tua autoridade agora, Jesus. Desça com a tua autoridade agora, Jesus. Derrama a tua graça, graça, graça. Profetiza aí para a tua casa, profetiza aí pelos teus filhos, profetiza aí pelo teu ministério, vai, profetiza agora. Eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa. Cadê a terceira alma? Ele não quer me ver prostrado. Cadê a terceira alma? Cansativo, mas ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, ele aparece pra me fazer alcançar. Por mim eu já teria desistido, mas por ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei e não desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá, mas toda vez diga. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, ele aparece pra me fazer alcançar. Por mim eu já teria desistido, mas por ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei e não desisti. Só a igreja. Foi por causa dele que... Canta esse louvor e lembra de como foi a tua semana, dos desafios, dos problemas. Você até pensou que não ia conseguir, mas olha você aqui no domingo adorando a Jesus. Olha você aqui no domingo chorando na presença de Deus. Até aqui o Senhor te sustentou. Até aqui o Senhor te sustentou. Oh meu Deus do céu, tu pensou que não ia conseguir vencer essa semana, tu pensou que não ia conseguir resolver aquele problema, tu conseguiu, oh meu Deus do céu, mas até aqui o Senhor te sustentou.